Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma Lexio Divina. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Quanto tempo que a gente não faz uma Lexio Divina, hein, Alexandre? Pois é, e a gente tem até gente no grupo dos patrões que fala, olha, gosto tanto da Lexio Divina. Pois é, hoje a gente vai fazer uma Lexio Divina sobre um trecho da Carta aos Gálatas. Antes de a gente começar, um recado importante, pessoal. Dado aí os nossos cronogramas e que em julho, tanto eu e o Alexandre estamos em férias, afinal, trabalhamos no ramo da educação, esse é o último programa desse semestre. Nós voltamos com o começo de conversa lá pro finalzinho de julho, provavelmente lá pro dia 28, acho que é isso. Então, esse é o último programa do semestre, a gente vai deixar de encher as paciências de vocês e a gente vai terminar bem este último programa com essa Lexio Divina. Segundo, Alexandre, antes da gente começar, de onde veio a inspiração pra gente fazer um Lexio desse trecho, Alexandre? Cara, a gente tava falando em um dos programas passados sobre esse trecho. A gente acabou citando. Sim. Eu confesso que nessa altura do campeonato já não lembro mais nem do contexto e nem por que a gente citou. Porém, a gente tava falando de análise do discurso, né? Isso mesmo. Só que então, Pedro, tem uma coisa interessante, porque eu acho que nos dias de hoje também, quando a gente tem toda uma efervescência aí, né, nas disputas de discurso na política brasileira, eu acho que vale a pena também a gente rezar esse texto para lembrar dessa coisa. Afinal de contas, homem e mulher é diferente, não é diferente. A gente tem que, nós homens temos que ser a cabeça da igreja, a mulher tem que ser submissa ao homem. Onde é que isso tá na Bíblia? Foi Paulo mesmo que falou, né? E Paulo só falou isso. Esse que é o ponto, talvez, né? E esse texto talvez nos ajude a entender que, bem, são discursos, escolha os discursos, escolha lado e viva sua vida de acordo com aquilo que você acredita. Perfeito, perfeito. Acho que é isso, né, Alexandre? Bom, pessoal, a Lexio, ela nunca é um programa comprido, né? Na verdade, é um programa em que a gente convida você a um pouco a parar, não é? Isso é bacana desse programa. Então, se você chegou até aqui e tá meio agitada, pare, não é? Pare para retomar o programa depois. Ou se você precisa de um programa para, quem sabe, não é? Nesse clima orante, te acalmar um pouco, continue e vamos em frente. Bom, pessoal, para começo de conversa, o nosso programa, né, essa nossa edição de uma conversa, vai tratar então da carta de São Paulo aos Gálatas, especificamente, não é, Alexandre? No capítulo 3, dos versículos 19 até o versículo 29, ou seja, são 10 versículos aí para a gente meditar, rezar com a palavra, pedir para que o Espírito Santo então nos ilumine. A gente vai começar com o primeiro passo, não é isso, Alexandre? Isso mesmo. Pra gente introduzir aí, enquanto você pega a sua Bíblia, ou melhor dizendo, dá um pause, pega a Bíblia, volta, depois de localizar o texto, sente-se aí de uma maneira confortável, né? Se for o seu jeito de rezar, acende uma vela ou traz aquele ícone um pouco mais para perto. É uma leitura orante, né? A gente vai tentar dar esse tom, tentar de alguma maneira também nós nos situarmos. Então, Pedro, pra gente começar, antes da leitura, fazer aquela invocaçãozinha básica do Espírito Santo. Vamos lá, meu irmão. Tu faz, eu faço. É contigo. Tá bom, vamos lá então. Divino Espírito Santo,
mais uma vez estamos aqui nessa conversa que acreditamos em todas as conversas, você também está junto, você também nos move, mas essa de uma maneira especial em que nós nos aproximamos da palavra de Deus, nos ajude, nos oriente, nos dinamize por dentro para nos aproximarmos reconhecendo a sacralidade dessa palavra, que tudo aquilo que entrar pelos nossos olhos com as letras possa tocar a nossa mente, tocando a nossa mente, transformar o nosso coração e transformando o nosso coração, que nós também possamos ajudar aqueles que ouvem. Tudo isso nós te pedimos, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Nós vamos então para a leitura. Alexandre, como é costume, nós vamos ler 2 vezes o texto. E eu vou ler o meu texto dessa vez, da edição da Bíblia de Jerusalém, ok? Eu vou fazer então primeiro a minha leitura. Por que então a lei? Foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então a lei contra as promessas de Deus? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Muito bem, Pedro. Eu vou ler, então, mais uma vez, agora da edição interlinear, que traz o texto em grego, mas traz também, junto com a língua original em que foi escrita a carta, também uma tradução aqui, né? Não ao pé da letra, mas já adequada para a gente ler com fluidez. Por que, então, existe a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se tem prometido, promulgada por meio de anjos, pela mão de um intermediário. Ora, o intermediário não é representante apenas de um indivíduo, mas um é Deus. Então, a lei vai contra as promessas de Deus? De modo algum, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse vivificar, certamente a justiça seria pela lei. Todavia, a Escritura a todos aprisionou sob o pecado, para que pela fé em Jesus Cristo a promessa seja dada aos que creem. Antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a custódia da lei, estando aprisionados até que fosse revelada a fé que haveria de vir. De modo que a lei tem sido nosso depositário até a vinda de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas, com a chegada da fé, não mais estamos sob custódia. Assim, todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem e mulher, porque todos vós em Cristo Jesus sois um só. E pertencendo a Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Muito bem, leitura
feita, modos diferentes de se traduzir e de se dar coesão ao mesmo texto, que saiu um dia lá da pena de Paulo, escrevendo provavelmente de Éfeso ao povo de Gálatas. E agora a gente vai fazer uma breve meditação, não é isso, Alexandre? Isso, segundo passo da Alexio. Exato, não é? E eu já estava me adiantando, né? E para começar essa meditação, eu queria retomar aquilo que nós lemos no começo de conversa, né? O contexto no qual essa carta foi escrita. Essas partes, elas sempre me ajudam muito a rezar. Eu consigo imaginar a figura de Paulo, a quem eu aprendi a ter muito mais apreço de alguns tempos para cá, de admirar a figura de Paulo, de entender toda a coragem, a sagacidade, mas mais do que isso, o quanto Deus usou Paulo para que pudesse em Paulo empreender os seus projetos, não é? Fazer ali a mensagem ser vivida, não é? E perceber aquilo que é a preocupação dessa carta, e que é uma carta, é uma comunicação. Ela se tornou Sagrada Escritura, ela se tornou parte da palavra de Deus por nossa causa, por causa dos cristãos. Mas Paulo tinha muito mais um sentido de cuidar, muito mais um sentido de fazer com que as pessoas não se perdessem na sua caminhada de fé, sobretudo para que não se perdessem na sua caminhada de fé, se tornando escravos do legalismo e ao invés de se tornarem escravos do amor redentor de Jesus, não se tornarem escravos de um sistema religioso que muitas vezes ele é tributário, de débito, de crédito, de certo, de errado. E a preocupação de Paulo surge daí. O medo de Paulo surge daí, de que esse cristianismo ensinado ao povo da Galácia, ele deixe de ser um cristianismo apaixonado por Jesus e se torne um cristianismo voltado para preceitos, para regras. Não que preceitos e regras não sejam importantes, mas chama a atenção o apelo e a força dessa carta de Paulo e esse trecho em que ouvimos, o apelo ao amor. Esse sim é o cumprimento verdadeiro da lei, e a lei ela não pode ser maior do que a misericórdia, e ela também não pode ser maior que a redenção. Pedro, é uma coisa que também me chama atenção desde o começo de conversa, que começo de conversa me fez lembrar disso, né? Inclusive, pelo texto de quem produziu o texto, o Padre Celso Pedro, de o quanto Gálatas representa esse cristão que ele tem muita boa fé, mas de tanta boa fé que ele tem, às vezes ele se deixa levar demais e não aprofunda naquilo que crê de fato, fica na superfície, fica no raso. Então qualquer um que vem, que fala, abala, carrega, leva para onde quer, e aí a gente percebe na pena de São Paulo essa preocupação de muita prontidão de falar assim: se eu não cuidar desses irmãos, eles vão perder aquilo que tem mais bonito e precioso na nossa fé, né? E esse trecho, como você já também destacou, Pedro, para mim ele vem amalgamando essas três coisas, né? O amor, a lei e a fé. E é muito bonito a gente ver como que o amor conduz, né? E que de certa forma a lei é a expressão do amor, mas que para que ela de fato se efetive, precisamos colocar todo o nosso empenho na fé. E colocar o empenho na fé, às vezes significa deixar de ser tutelados também, né? Deixar de querer que alguém sempre nos tutele, nos leve para um lado e para outro. A fé requer esse não ver, que talvez seja próprio do ser humano, mas ao não ter a certeza total do futuro, daquilo que a gente tem pela frente, não aceitar que qualquer um chegue, pegue nossas mãos e nos leve, né? A fé precisa dessa maturidade de caminhar na penumbra sem tutela, e o que é, humanamente falando, dificílimo, né? A gente quase que intuitivamente, a gente
realmente requer alguém que nos pegue pela mão, que nos conduza. E aí tem uma palavra que pega muito aqui na adequação que eu peguei, se usa a palavra custódia, se usa a palavra depositário, mas no original a palavra é paidagogos, né? O guardião, o tutor, e né? Lá no versículo 24, quem é o nosso paedagogo, né? Quem é o nosso pedagogo final, ou para quem a lei passa a função de pedagogo? Pro Cristo, né? Que tem uma pedagogia diferente, que não é a de quando a gente é criança, né? Então, Sim. quando a gente fica um pouco mais velho, a gente deixa de ser custodiado pela babá, digamos assim, e agora anda com o mestre. É uma função diferente, né, do pedagogo. Então, de começo, né, Pedro, de partida, eu acho que a gente podia começar a pensar por aí. Queremos seguir a Cristo ou ainda precisamos de babá? E uma outra coisa que me chama a atenção, nesse período em que o Brasil vive aí algumas discussões, e não vale a pena retomar nesse programa, mas a gente percebe também no cristianismo deste tempo, e Paulo se preocupou muito com isso, né, com os judaizantes do tempo em que a carta foi escrita, a carta aos Gálatas, que traziam uma certa soberba espiritual por cumprirem os preceitos. Paulo também foi um fariseu, também praticou todas as regras possíveis para o judaísmo farisaico, mas a soberba espiritual e uma soberba de santidade vivida àquela época, e que de certa forma também se vive hoje. Nós vivemos num tempo em que o cristianismo vem se tornando ao menos nesses meios de comunicação digitais, vem se tornando uma verdadeira propagação de santidade e de méritos. E sem se perceber, na tentativa talvez de se evangelizar, ou na tentativa talvez de mostrar-se melhor ou praticante ou não, nós estamos pouco a pouco virando não só um cristianismo de práticas e preceitos, mas que também reflete uma soberba espiritual, uma soberba do que se faz, das práticas de fé que se tem, do que se fala, das roupas que se veste. Esse perigo Paulo alerta nessa carta, chega a chamar, né, os destinatários da carta aos Gálatas de insensatos. Esse perigo vai também, e essa insensatez vai também tomando um pouco conta de nós cristãos nesse tempo. Queremos ter superioridade moral, superioridade espiritual, superioridade eclesial, superioridade histórica, e de certa forma, a mesma mão de Paulo que puxou a orelha desses Gálatas neste período alcança ao cristianismo desse tempo, de querermos alardear e propagandear méritos, de querermos alardear e propagandear misérias como se fossem méritos, e ao invés de falar de Cristo, e ao invés de falarmos do amor, falamos de nós, de nossas ações, de nossa prática de fé. Me chama a atenção, me chama a minha atenção, porque Paulo lembra isso. Perto de Cristo, a lei e a prática é nada. E hoje há um risco de nos tornarmos, enquanto cristãos, e digo todos nós, né, cristãos da prática e não cristãos de Cristo. Ainda nessa mesma esteira, me chama a atenção também, salta aos olhos nesse tema da lei, como a lei pode ser interpretada de diversas formas, né? A palavra em grego é nomos, economia, né? Mas também para nós, norma, o cuidado da casa, a norma como a etiqueta, mas também a lei natural. E eu fico pensando aqui diante da carta dos Gálatas, o quanto que talvez numa sociedade ainda pagã, nomos tem a ver com as leis naturais
naturais, que naquele tempo se confundia também com as leis sobrenaturais. Aquela ideia grega mesmo da arqué, tem alguma coisa por trás do véu que tudo molda, tudo conduz. E aí, talvez na mentalidade daquele tempo, como na de hoje, existem cristãos que encaram a lei de Deus, né? A Torá, a Bíblia, mas também as leis da igreja, mas também as leis naturais, como se fosse algo mágico, né? Então, se cumprindo os preceitos e as normas religiosas, é como se você movesse os títeres por trás do véu e as coisas acontecessem segundo a sua meritocracia, né? Conforme o seu mérito. E a gente percebe as pessoas quase como que exigindo de Deus essa ação de acordo com o mérito daquilo que se faz. A mentalidade mágica tá aí. Às vezes a gente não consegue escapar dela. Mas se a gente admite que a gente está sendo egoísta, que a gente está tentando fazer as coisas para que tudo venha a acontecer não segundo a vontade de Deus, mas conforme a nossa vontade, que é mesquinha, que é limitada, que é obtusa, a gente já começa a se libertar. E a normatividade, a normose é algo tão daninho, tão pernicioso, que a gente é capaz de julgar, de querer prender as pessoas por não se adequar às normas. Claro, se a pessoa transgride a lei civil, ela tem que arcar com as consequências disso, porque disso depende a nossa vida social. Mas isso não tem nada de mágico. Existe um processo, você tem que provar culpa, essas coisas. Mas as normas ditas sociais, de etiqueta, essa normatividade, que aí o texto entra claramente, né? Judeu e grego, escravo livre, homem e mulher, como se tudo tivesse um papel, e se você é meio uma coisa, meio outra, você está transgredindo a norma, você não tem espaço nessa sociedade, você precisa de alguma maneira ser enquadrado, porque isso de alguma forma é pecado. Essa nossa vontade de tudo controlar, que tudo esteja dentro das caixinhas, faz parte dessa mentalidade mágica, né? De achar que a lei natural, a lei civil e a etiqueta, né? A lei jurídica e a etiqueta, essa norma social, são tudo uma coisa só, e se uma dessas coisas estiverem faltando, o mundo desaba. E cristão, no século XXI, não desaba. As coisas se adequam, porque norma também é convenção, norma também é arranjo, é acordo, é mediação. E por isso que São Paulo está lembrando que a lei, enquanto pedagoga, ela é limitada. E ele não está falando da lei civil nem natural, ele está falando da lei de Deus. Quanto mais outras leis, mas está falando que essa escritura sagrada que a gente está lendo, ela, de alguma maneira, ela precisa ser adequada, que a leitura dela precisa ser convencionada, para que ela faça sentido na nossa vida. Seguindo a nossa Léxio Divina, agora, quem sabe a gente possa pedir a Deus que tudo isso que a gente leu, que a gente meditou, que isso possa de alguma maneira se transformar em oração. E como o Alexandre começou na oração e na invocação do Espírito Santo, eu peço licença para que agora possa também começar nas preces, na oração, naquilo que brota do meu coração a partir da leitura e da meditação da palavra. Senhor nosso Jesus Cristo,
Cristo, razão de nossa caminhada e de nossa existência. Continuai enviando sobre nós o seu Espírito Santo, para que consigamos, como tu prometestes, recordar aquilo que ensinastes, que a gente consiga renovar, atualizar tudo aquilo que o seu amor demonstrou enquanto estiveste em nosso meio. Te pedimos, Senhor Jesus Cristo, que nossa lei máxima seja o amor e a misericórdia. Te pedimos, Senhor Jesus Cristo, como inspirastes ao seu apóstolo Paulo, que possamos olhar a todos como irmãos, herdeiros por causa de sua redenção na cruz. Que eu não veja judeus, gregos, homens, mulheres, que eu veja todos como sinal da criatividade divina, da criatividade do Pai, que por ti criou todas as coisas, e que eu ame a cada um, e que eu compreenda nessa diversidade de pessoas, de personalidades e de culturas, de que todos estes, incluindo a mim, incluindo aqueles que me são difíceis, que todos estes sejam sinais do teu amor que se espalha a todos, que chega a todos, que cria a todos, que diversifica a todos. Que eu seja acolhedor com meu irmão e minha irmã, que eu não o julgue, que eu não me sinta melhor, que eu não me sinta superior, mas que da mesma maneira que como a meu irmão de carne eu vejo amor e companheirismo, eu também possa assim enxergar a humanidade que tu criastes. Dá-me um coração puro para não enxergar judeus, gregos, escravos ou livres, mas que com misericórdia eu perceba que todos somos irmãos. Amém. Amém. Querido Jesus, nesse momento que a gente se coloca diante de ti, que não dobrando o joelho, mas quebrantando o coração, ousa elevar a voz para te invocar, que a gente possa também honrar, lembrar, pedir a bênção para os nossos ancestrais. Tua palavra nos lembra que o nosso ancestral na fé é Abraão, mas entre Abraão e eu, milhares de pessoas fizeram com que eu estivesse aqui, que nós estivéssemos aqui. Somos esse entrelaçar de vidas, somos devedores dessas vidas que nós não conhecemos. Mas nesse momento, querido Jesus, eu quero agradecer e pedir a bênção para todos os meus ancestrais, aqueles que foram europeus, segundo a tez da minha pele branca, evidente, mas também aqueles que vieram de África, e aqui eu lembro os meus avós, que tinham a pele mais escura, mas também aqueles que estavam aqui há milhares de anos, os meus ancestrais indígenas. Também lembro aqui de meus avós que tinham os cabelos bem escuros e lisos, o olho um tanto quanto puxado, e em mim, Senhor, não há nem europeu, nem indígena, nem africano, mas todos em mim são um. Eu sou também esse sinal da unidade, daquilo que sou, daquilo que a história fez comigo. E agradeço pelas lutas, por aquilo que aconteceu, que talvez não foi tão bom, que eu não tenho consciência total, mas que eu possa ser esse ponto de união daquilo que foi o passado e possa ser sinal de apaziguamento dos contrários, dos divergentes, dos incoerentes. Mas, acima de tudo, Jesus, que eu não esqueça nunca que, para além desse tecido natural, eu sou herdeiro de um reino, e ser herdeiro é mais do que natural, é algo que eu aceito, assimilo culturalmente, porque o Senhor colocou o meu nome no livro da vida. Não basta ser filho de Deus através de Abraão ou geneticamente, é preciso que Deus coloque lá na minha certidão, me assuma como filho, que diga, esse é meu filho, não só naturalmente, mas legalmente. E isso, a minha ligação com Deus Pai Todo-Poderoso, vem através de Jesus, vem através de ti, Jesus, através da cruz. Com o seu sangue, o meu nome foi escrito no livro da vida, e eu sou herdeiro de tantas bênçãos, mas sobretudo
sobretudo, de todo tesouro que é a salvação. E por fim, querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que eu não esqueça nunca que me define, acima de tudo, é o meu futuro, e o meu futuro junto a Ti, talvez não nessa terra, não nessa vida, mas na vida que o Senhor me promete, que será abundante e eterna. Amém. Amém. Nós agora deixamos o final dessa oração com você. A gente vai mais uma vez voltar com a música e o momento de contemplar e de continuar essas preces é contigo, meu irmão, minha irmã, filho de Deus, pela graça de Jesus Cristo. A gente volta daqui 1 mês, não é, Alexandre? Isso. Boa oração. A gente se encontra. É isso, vai aí mais uma vez tomando consciência do seu corpo, sente-se mais uma vez de maneira confortável, agora deixa a Bíblia de lado. Se puder, feche os olhos, acalma a respiração, não pense em nada, deixe apenas a sua prece virar vida, deixe apenas essa palavra encontrar assento aí, na sua mente, na sua consciência e nessa máquina que pulsa, que a gente chama de coração, que é o lugar também onde a gente decide as coisas importantes, não para os outros, mas para a nossa própria vida. Até mais. Fica com Deus. me